Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Eventos de Resultados. E essa vai ser uma temporada especial de dentro do Fórum Eventos 2026. Porque esse é um evento que reúne toda a comunidade, todo o setor, toda a indústria de eventos corporativos, e aqui é uma grande oportunidade da gente conversar com excelentes profissionais, profissionais de vasta experiência, profissionais que têm trabalhos muito relevantes. Então, por isso, a IASO está aqui com o podcast Eventos de Resultados. Eu sou Eduardo Frezarim e eu vou comandar aqui algumas entrevistas muito legais. E nós vamos começar com uma que esse profissional, ele tem a minha idade, eu não vou falar nem a minha idade, nem quanto tempo ele tem de experiência, mas ele tem a minha idade de experiência no setor de eventos. Então, pensa, quando eu nasci, esse grande profissional já estava entregando e atuando nesse setor. Eu estou aqui com o Paulo Passo. Paulo, muito obrigado por topar vir aqui bater esse papo. Eu quero te apresentar aqui, mas antes de mais nada, obrigado, viu, cara? Edu, obrigado, eu que agradeço. Agora, essa tua apresentação começou a dar dor nas costas, já começou a doar tudo. E a gente se conheceu num fórum eventos, se não me engano, no Hackathon. No Hackathon. No Hackathon, já tem o quê? Uns 10 anos? 2017. 2017, vai fazer 9 anos, então. Bacana, Paulo, privilégio. Obrigado pelo convite. Mas você está muito bem, cara. Porque assim, quando você Sou me casado, falou tá? agora... Tranquilo. Quando você me falou agora que você tem de experiência o que eu tenho de idade, 46 cara, anos. eu pensei que a nossa idade fosse mais próxima. Não, você começou muito cedo, né? Eu comecei com 16 anos, Então. em outubro de 1979, Aham. trabalhando. Meu pai era diretor da Alcântara Machado, precursor das feiras no Brasil. Papai era diretor do Salão Automóvel, Salão da Criança, e tal. E com 16 anos, peguei para trabalhar com o papai, terno e gravata, né? Saí da escola, fui para lá. Ele falou: o que você está fazendo aqui? Não, vim trabalhar com o senhor, que eu tinha combinado. Eu falei: tá, mas e essa roupa aí? Não, é que você trabalha de terno. Eu falei: mas eu sou diretor. Meia hora depois, eu estava descarregando um caminhão. Entendeu? Com uma roupinha bem bonitinha. E aí, os primeiros anos todos, estudando, trabalhando, enfim, etc. Legal, legal. Deixa eu te apresentar aqui do jeito certo. Então, olha só, gente, o Paulo é um profissional com 46 anos de trajetória no setor de eventos, tendo coordenado mais de 300 projetos nacionais e internacionais. Atuou em centros de feiras e convenções como Parque Anhembi, São Paulo Mart Center, ITM Expo Cirela, Promagno, Centro de Convenções de Pernambuco, além de consultorias em diversas cidades. De 2017 a 2023, coordenou a CEE, que é o Comissão Especial de Estudos da BNT. Comissão Especial de Estudos 142 da BNT, liderando normas fundamentais como a NBR 16998 e a NBR 16004, além de idealizar a norma brasileira de montagem de eventos em construção, ou seja, um apoio, uma influência direta em legislação, em padronização, né, Paulo? Isso é muito legal. Na Apex Brasil, comandou pavilhões brasileiros em feiras internacionais na Europa e Oriente Médio, idealizador do Dia das Feiras e do projeto de tipologia, ambas leis da cidade de São Paulo. Paulo foi reconhecido como personalidade do ano no Prêmio CAI em 2020, 21, 22 e 24. Só isso. Recebeu em 2022 o Grand Prix, que é o maior reconhecimento do Prêmio CAI. E em 2023 foi eleito pela UF como um dos 100 líderes da indústria de feiras da América Latina. Atualmente é diretor executivo da ABRAS, que é a Associação Brasileira de Cenografia, né, Paulo? E consultor e embaixador da MPI Brasil. Então, gente, olha só, por que a IASO está aqui com o podcast Eventos de Resultados dentro do Fórum Eventos? Para ter a oportunidade, a honra, o privilégio de conversar com profissionais como o Paulo. Paulo, a gente já quebrou o gelo aqui, né? Mas, cara, muito bom. Assim, sempre que eu tô com você, Paulo, quando a gente se encontra nos eventos da UBRAF, quando a gente se encontra aqui nos eventos da família Junqueira, toda vez que eu paro para trocar uma ideia com você, cara, é conhecimento da história dos eventos e conhecimento sobre padronização, sobre como fazer melhor. Então, obrigado mesmo por estar aqui. Queria que você resumisse aí a tua jornada nesses 46 anos. Você já começou falando, né? Começou ali com seu pai. Como é que foi essa jornada aí até chegar aqui como consultor, como um embaixador aqui da MPI? Fala um pouco desse trajetório. Acho que primeiro eu quero te parabenizar pelo trabalho que a IASO vem fazendo para o setor. Eu acho que
em 46 anos a gente acompanha a evolução do mercado. Tá? E a gente começa a entender a importância de um negócio chamado informação, informação da forma certa, informação da forma correta, em tempo real e assim por diante. E a ASA vem fazendo um trabalho magnífico, eu venho acompanhando vocês, seja como cliente, quando fala como cliente, é como visitante dos eventos, ou seja, aquele que está sendo impactado realmente por coisa. E é um trabalho que só cresce, só aumenta e só melhora o setor. Então, parabéns por tudo que você tem feito. Cara, 46 anos, a gente faz muita besteira, faz muita coisa certa, aprende, tive excelentes professores, tenho até hoje excelentes professores. Eu sou muito grato primeiro ao meu pai por ter, seguir a carreira dele, etc. Tal, e sou muito grato ao setor, porque de novo, eu tive muita gente boa do meu lado, tenho gente muito boa do meu lado. Você pega hoje na diretoria da Brasce, a entidade a qual eu sou executivo, eu sou diretor executivo. Você tem uma Leila Bueno, cara, você tem um Guto, você tem uma Mariana, você tem uma Sula. Cara, é gente muito legal, muito competente, muito boa, e que eu só aprendo com eles todos os dias. Né? Então, assim, agora, o que eu defendo? Qual é o perfil de um profissional hoje, profissional ideal? E você tem que ser um especialista generalista. Boa. Esse é o perfil do nosso profissional. Então você precisa entender um pouco do todo, mas você precisa ter alguma especialização. Sim. E eu, com o passar dos anos, eu consegui. Esse foi o caminho que eu fui trilhando. Né? Hoje estamos à frente da Brasce. Hoje aqui no próprio fórum a gente veio falar um pouco sobre ESG. Você vai estar num painel, né, Paulo? Estou num painel agora na parte da manhã, estou falando sobre ESG. Legal. E aí eu tenho algumas bandeirinhas interessantes, porque a gente fala muito hoje em dia sobre madeira, sobre reaproveitamento de material. Bacana, legal. Esse é o caminho. Sim. ESG. Ou você incorpora na sua empresa, ou você vai estar perdendo mercado a curto, médio e longo prazo. Sim. Mas são 3 letrinhas. A gente tem que bater nas outras 2 letras também. Como é que eu vou fazer para falar sobre sustentabilidade na hora que eu tenho que desmontar uma feira de 50 mil metros quadrados numa noite? Não consigo. Sim. Eu não consigo nem reaproveitar o material. Na hora que eu faço a turma trabalhar de noite, de madrugada, na hora que eu tenho, às vezes não tem sanitário aberto, ou quando o cliente quer pagar 30, 60, 90, 120 dias. E você faz o pequena empresa bancar esse processo todo. Então, eu acho que assim, o processo de maturidade do ESG, ele tem que começar agora a abordar as outras 2 letrinhas. Quando criaram 3 letras. Não foi uma só. Sim. O foco fica só na sustentabilidade do ponto de vista de redução de resíduos, isso, que está ok, está tudo certo, mas cadê a governança? Mas parou por aí, né? Isso aí, cadê o resto? Sim. Então, acho que essas são as bandeiras que a gente passa a ter. Outras bandeiras, estou indo hoje, agora à tarde estou indo para Brasília também, passamos aí com a comissão, junto com a comitiva da UBRAF, vamos falar sobre reforma tributária. Legal. Porque você tem que defender o setor. Agora, e as nossas empresas são empresas que hoje... Porque é uma coisa interessante, para você entrar na Brasce, você precisa apresentar uma reguinha, chama de régua mínima, de documentos. Entre elas, a empresa precisa ter registro no CREA ou no CAL, que são os conselhos de profissionais. Não é mais contratar um engenheiro ou arquiteto para assinar uma RT para participar de uma feira, de um evento. Sim. É a profissionalização do mercado. Então, o que a gente vê? Resumindo, em 46 anos, é uma profissionalização do mercado. Tem muito a ser feito ainda, mas a briga tem sido exatamente essa. Seja pela BNT ou pela Brasce. Ô Paulo, mas assim, se a gente for resumir a tua trajetória, você disse, né, você começou na Alcântara Machado. Alcântara Machado. É uma promotora de feiras, né? A pioneira de feiras no Brasil. Pioneira. Começou então, a primeira feira... Você começa usando o chapéu do promotor. Sim. Imagino que você aprendeu muito com seu pai. Quantos anos você ficou na Alcântara Machado? Bela pergunta. Muitos anos. Alguns anos. Eu já tive, como promotora, já fui promotor, já fui pavilhão, então, já fui fornecedor. Não, calma aí, vamos lá. Você começou como promotor, ficou alguns anos bons anos na Alcântara Machado. O próximo chapéu que você colocou foi de... Expositor. Aí passa expositor, fui trabalhar numa empresa, um expositor da Alcântara Machado, de uma feira, gostou de mim e falou, você não quer trabalhar comigo? Aí aquelas coisas de filho, trabalhar com pai, sempre tem aquela situação. Eu falei, vou. Aí eu fui virar expositor. Aí trabalhei alguns anos como expositor. E coordenou
Não, era aprendiz, situações ali eu era aprendiz de feiticeiro, aprendendo no começo ainda, era fazer projetos, enfim, porque a parte da profissão foi na área comercial, outra parte foi na área técnica. Sim. Então eu comecei, por exemplo, sendo assistente de maquetista também, fazendo Olha maquete. Aí quando não tinha isso, eu ia vender feira. Mas pouco você de tudo. fez uma formação nessa área, A arquitetura? minha formação não, a minha formação profissional em marketing, Em marketing. depois eu fui estudar turismo. Tá. Né? Aí eu acabei fazendo algumas especializações, como políticas públicas de turismo, código de defesa do consumidor. Tá? E tem algumas áreas de desenho, uma delas... Essa é a dupla, hein? Esse é o Sérgio, chegou o Serginho. Essa é a dupla, vim para estragar a filmagem. Vem. Duas feras juntas. Né? E aí a gente encontra aqui agora quem? O Sérgio Junqueira Filho, tá? O dono do evento, tá? É um cara maravilhoso, amigo, também é diretor do Prêmio Caio. E agora é papai, virou papai, que é o dos cargos que ele tem, é o que tem seguramente é o mais que ele mais adora, que é o mais de papai agora, etc. Tal. Mas ele fala, meu currículo é fácil, agora o duro é falar o dele, né? Mas aqui não, mas continua 46 gravando. anos de experiência. Continua gravando. E esse é o melhor, a gente está falando... Obrigado pelo espaço aqui, hein, Serginho. Duas Né? feras juntas Obrigado. aí. Obrigado pelo espaço, por abrir esse espaço pra gente aqui no fórum, de gravar o podcast. Estraguei a filmagem. Não Ótimo. nada, continua. Deixa, isso aí faz parte do... Faz parte. Obrigado, Sérgio. É uma figura. Eu adoro ele. Você sabe que o melhor, eu tenho uma frase que eu uso no meu podcast, é o seguinte: o melhor do setor são os amigos que a gente constrói nessa jornada. E é um... Cara, eu amo o que eu faço, mas eu amo por isso, por essas relações que a gente acaba criando. Você sabe que uma coisa que mais me deixa muito feliz nesse setor é as pessoas do bem que fazem parte. É pra cacete. Sim, o BRAF, né? Tem muita gente boa. As pessoas que eu conheço da BRAF. Essa figura também. A Leila, o Bueno. Sim, são profissionais muito do bem, pessoas do bem, gente muito competente, muito séria, muito responsável e preocupada com um futuro melhor para todo mundo, né? Para o setor, mas para as pessoas, né? Isso é muito legal. É isso aí. Mas vamos lá, então você começa como promotor, você vira expositor, e aí quando que você vai para centro de aí já fui para convenções? pavilhão, aí vou para pavilhão. E por que para pavilhão, Paulo? Como é que... Meu pai foi. Ah, entendi. Tá. Você estava dizendo que a tua formação então é em marketing, depois você fez turismo, aí você inclusive até aí tem alguns cursos, eu sempre gostei de estudar. Tá. Aí eu estudei, por exemplo, fui fazer decoração na Escola Pan-Americana de Arte. Fiz 3 anos de design interiores na Escola Pan-Americana de Arte. Você tem essa pegada mesmo do design, Agora sou estudante de novo, estou estudando de novo. Ah, é? Agora estou estudando psicanálise. Olha só. Você é estudioso, hein, cara? A vida inteira. Não sei se não, mas você está sempre... Tem que movimentar, Claro, não pode parar. A gente claro. tem que estar sempre movimentando, etc. Tal. E aí você foi para pavilhão, ficou muitos anos, porque Aí, eu li aqui vários isso. pavilhões. Eu lembro de você, a última passagem sua foi no Promagno, 17, 18, mais ou menos. Mais Não foi? ou menos isso, Você esteve no Promagno um Isso, tempo. fui diretor do Promagno. Aí trabalhei no Centro de Convenções da Bahia, Centro de Convenções de Pernambuco, o próprio IMB, o ITM Expo, que não existia, porque na realidade lá atrás não existia, não existe mais. O Promagno, antes disso teve o Mart Center, até perdi a conta. Né? Teve o Mart Center, ficamos uns 8 anos no Mart Center, naquela época era o segundo pavilhão que tinha em São Paulo. E aí, passando por todos esses pavilhões, como expositor promotor, você também continuou estudando, foi contribuir aqui para a BNT, foi contribuir com norma de montagem de eventos. A BNT já é mais recente, na época do final, quando eu estava no Promagno. Quando eu entrei para a BNT, sim. E aí eu fui indicado para coordenar a comissão pelo nosso amigo Daniel, que da Evento Sustentável. Sim. Ele era o coordenador até então da comissão, me convidou, eu passei a coordenar a comissão no lugar dele. E lá a gente terminou a norma brasileira de espaço para eventos. Foi por isso que ele me chamou, sim, pela minha especialização na área. Depois fizemos uma PR, que foi a da pandemia, eu até esqueci, já, dos protocolos de biossegurança. Tá. Que, aliás, eu tive o privilégio de ser a pessoa que ficou responsável
pelos protocolos de biossegurança no evento teste em Santos. Na verdade, passei 2 anos negociando com o governo do Estado de São Paulo. Sim. Do setor, fui eu que acabei ficando com essa privilégio, com essa honra de negociar com o governo do Estado de São Paulo e de ser o responsável pela implantação desses protocolos no evento teste, que foi feito em Santos, junto com diversas outras entidades do setor, cada um com a sua área, e eu fiquei responsável pelo protocolo. Legal. E ali a gente conseguiu voltar. Nunca fiquei tão nervoso na minha vida, Eduardo. Pô, cara, você imagina o seguinte, eu era responsável pelos protocolos. Estava sendo auditado pela Vigilância Sanitária, pelo Centro de Epidemiologia, pela Secretaria da Saúde, cara, por todo mundo. E a verdade é que tinha gente que está sendo contra. Infelizmente, sempre tem. Sim. Imagina se desse errado. Quantos empregos estavam sob minha responsabilidade, quantas feiras não iam poder acontecer. E graças a Deus deu tudo certo, maravilhoso, fantástico. É uma coisa que eu tenho essa honra e privilégio. Não, contribuiu muito. Porque eu lembro que naquele momento ali, Paulo, ninguém tinha... A gente não tinha clareza nenhuma de quanto tempo ia demorar. E o que poderia ser feito, né? Eu me lembro que lá em Londrina a gente contribuiu também para escrever pelo menos uma... foi publicado lá uma... Como é o nome dessas leis temporárias? Não é bem uma lei, né? Enfim, liberou os eventos online, um decreto. Liberou os eventos online e liberou os drive-in, lembra? Os drive-in, que é o nome, drive-in. Que os carros paravam e tal. A gente conseguiu a liberação por decreto em 1 mês e meio, 2 meses de pandemia, desses 2 eventos. E aí eu lembro de pegar informações com o BRAF, com o Sérgio aqui e tal, e a gente construir, né, Mas aquilo foi muito importante, porque pelo menos os eventos online conseguiram manter algumas empresas de eventos, algumas agências. Bastante. Foi a solução naquela época. E clientes que também precisavam fazer os seus eventos, comunicar com o seu público, né? Foi a solução. Na realidade, ali foram 4 entidades, a Abrace, o BRAF, o Sidiprom e a BEOC. Nós construímos os protocolos de biossegurança, contratamos o Hospital das Clínicas aqui do Estado de São Paulo para chancelar, inclusive ele tirou coisa, né? E a gente pegou o aprendizado mundial para construir os nossos protocolos, porque na época a pandemia ela começa na Ásia, ela vai para a Europa, então a gente conseguiu ter um aprendizado que já estava acontecendo lá, constrói esses protocolos, começa a colocar em prática, começa a negociar com o governo do Estado de São Paulo, que no setor de eventos, como você fala, acaba sendo quantitativamente o mais importante, e aí consegue colocar em prática, mas foi um período bem complicado, bem difícil, mas eu tive o privilégio de ser a pessoa que estava à frente desse processo na época. Paulo, mas agora falando especificamente do painel que você está trazendo aqui para o fórum, né? Você está falando sobre ESG, mas eu queria que você já falou da sigla, né? Que muito se olha para o S, né? Que é o sustentabilidade, ou... Veja... Não, na verdade é uma sigla em inglês. ESG, né? ESG. A questão maior é o seguinte, quando você fala em sustentabilidade, eu vou falar especificamente agora das empresas de cenografia, empresas montadoras de estandes, que é onde gera toda a parte de resíduos dentro de uma... Vamos pegar uma grande feira, tá? Ou de um evento como a gente está aqui agora. Tá? Qualquer evento acaba sendo... Não é o lixo esse aqui, tá? A grande maioria acaba sendo a lona, de madeira, etc. Tudo esse material. Isso aqui, exatamente. Esse aqui é esse material. Vamos começar o seguinte. Primeiro, a sustentabilidade ela começa pela sustentabilidade econômica. Sim. E uma empresa de cenografia ou montadora, se ela não tiver reaproveitamento de material, ela quebra. A sustentabilidade, o reaproveitamento de material faz parte do core dessa empresa. Então, não tem ninguém com mais interesse em reaproveitar material do que uma empresa de cenografia ou uma montadora. Porque ela vai ter competitividade, inclusive econômica. Senão o custo dela vai ser muito alto e ela vai perder um projeto atrás do outro. Você sabe que esse é um paradigma que precisa ser quebrado, né, Paulo? Porque muita gente pensa que sustentabilidade é aumento de custo. E você está trazendo exatamente o contrário. Se você vai reduzir custo, você vai trazer sustentabilidade financeira e, consequentemente, sustentabilidade ecológica. Exatamente isso. Então, essa é a primeira coisa. A segunda, a gente precisa, e aí é o nosso papel, mas também é o papel do governo, é o papel de todo o setor, do trade como um todo, criar a indústria que vai receber
Vamos pegar essa lona aqui, por exemplo, aqui, tá? Por quê? Se todas as empresas agora, a partir de hoje, eu vou dar um destino correto, que é o que todo mundo quer, tá? Em vez de lixo, isso é um resíduo, que vai ser reaproveitado esse material. Porque essa lona, ela já tem um desenho, não dá para você reaproveitar da forma como a gente quer. Não existe essa indústria de base. A gente precisa montar essa indústria. É diferente, por exemplo, da latinha de alumínio, que existe uma indústria hoje em dia. Sim. Quando eu falo indústria, vai do catador, vai de pá, tal, até isso aqui voltar a ser uma outra latinha. Existe tudo isso. Sim. A gente não tem essa indústria, precisa ser montada, precisa ser financiada essa indústria. Esse, para mim, é o grande desafio que a gente tem. De novo, não é um problema. Eu sempre enxergo as coisas como desafios. Sim. O atual oportunidade. É isso aí, porque tem dinheiro aí. Eu estava numa reunião, há uns 3, 4 anos. Nessa reunião tinha uma senhora, nome Sheikh Aoki, já ouviu falar. Né? A dama, grande dama, etc. Uma sumidade, etc. Tal. Eu fiz um comentário que ela balançou a cabeça concordando comigo. Se a Sheikh Aoki concordou com o que eu falei, sinal que talvez eu esteja certo, cara. Porque a sustentabilidade tem que começar economicamente. Sim. Você precisa viabilizar economicamente. E se você não viabiliza, você não consegue, vira só uma ideologia. Vira só um projeto que funciona muito bem no papel, mas na prática não vai funcionar. Sim. Então a gente precisa construir essa indústria. Para mim, esse é o grande desafio que a gente tem. E o Paulo, e assim, você hoje vai falar muito das montadoras, né? Que a Abrace basicamente é uma associação. É a Associação Brasileira das Empresas de Cenografia e Montadoras de Estantes. Montadora de estantes. É legal se você puder falar um tamanho desse mercado, porque assim, talvez quem está nos assistindo acha que não é um mercado tão grande, mas as feiras elas vêm aumentando, né? Pós-pandemia explodiram, saiu agora aquele estudo dos eventos, né? Um estudo terceiro. A Abrace participou desse estudo. O terceiro dimensionamento econômico do setor de eventos. Que ali vai sair os números. Que em 10 anos triplicou de tamanho esse mercado. Então, é um mercado que vem pós-pandemia ainda. Então, se eu pudesse falar um tamanho desse mercado para as pessoas terem uma dimensão. A gente pode vamos pegar para mim, o maior símbolo da importância do setor de eventos, a Torre Eiffel. Sim. A Torre Eiffel, na realidade, ela é o portão de entrada da Feira Mundial de 1898. Eu não estava lá não, tá? Mas eu sou velho, mas nem tanto. 1898. E é o cartão postal mais visitado no mundo. Tá? Você pega uma cidade como São Paulo, que tem uma oferta hoteleira, uma oferta turística, de equipamentos turísticos maior que para o Rio de Janeiro. E por mais que eu ame minha cidade, você não vai falar que São Paulo é mais bonita que o Rio de Janeiro. Não dá. Não dá para mentir. Então, e a gente recebe mais turistas que o Rio de Janeiro. Por quê? É o setor de eventos, cara, que começou a fomentar isso. Então você tem a indústria hoteleira, você tem bares, restaurantes, você tem lazer. E aí tudo isso aí começou porque as pessoas começaram a vir a São Paulo. Isso nasce em 1950, o grande ícone talvez, 1958, com a primeira Fenite, que acontecia nos pavilhões do Parque Ibirapuera. E aí depois em 70, você inaugura o Parque Anhembi. E eu lembro que na década de 70, os motéis que ficavam na Marginal Tietê lotavam. Não eram de casais. Eram de visitantes das feiras que achavam que era mais fácil ficar perto do motel, ali perto, para poder ir para a feira. Ficava pernoite para ir para a feira no outro dia. Então hoje você pega, nós temos aí três grandes pavilhões, você tem aí o São Paulo Expo, você tem o próprio Anhembi, você tem o Expo Center Norte, inúmeros pavilhões de médio porte, inúmeros espaços como esse que a gente está aqui agora. Então a cidade, ela vive do setor de eventos. Sim. Sem contar a mão de obra que está diretamente ligada. Se você colocar numa semana, normal em São Paulo, você tem pelo menos aí em torno de 40 mil pessoas trabalhando diretamente só na construção dos estandes. Sim. Só na construção. Se pegar os 10 maiores centros de convenções de São Paulo, ele deve somar aí em metro quadrado quase 1 milhão de metros quadrados, né?
Não, um pouco menos, porque não tem a média de 100 mil cada. Deve ser uns 500, 600 mil metros quadrados. Agora, o que a gente vive? A gente tem aí as ondas da economia. Sim. Feira, vamos pegar de feira. Feira é vitrine do mercado. Se aquele mercado vai bem, aquela feira vai bem, a feira mal, e as próprias mudanças de mercado. Tivemos feiras aí icônicas, como o OD, que terminou algum dia, a Fenit, que também terminou, Fenasoft, que terminou. O que é a Fenit? Eu não... Feira, uma das primeiras? Primeiro foi a primeira Fenit. Eu tenho, depois se quiser eu te mando um anúncio dela, propaganda dela. Fenit é feira da indústria têxtil. Olha só. Feira de roupas. Primeira feira, 1958, no Parque Ibirapuera. Já existia aquele Bienal, o pavilhão Bienal? Ou não existia? Pavilhão, não. O pavilhão Bienal existia, mas as feiras eram feitas nos pavilhões que não existem mais. Eles foram... Não, foram destruídos. A única coisa que sobrou... Você já foi no Parque Ibirapuera, tem aquela ponte de ferro? É a única coisa que sobrou daquela época, eram pavilhões de ferro. E era eram hangares. Ali hoje em dia tem as quadras de tênis. Era toda aquela regiãozinha ali. Olha só. Ali começou a Fenit, depois o Salão Automóvel. Em 1960, com o primeiro Salão Automóvel. Esse é meu pai, era o diretor. Legal. Do Salão Automóvel. E aí começam as feiras ali. Depois, em 70, inaugurou a AMB com o Salão Automóvel também. E a cidade começa a mudar, Sim. a alterar. Pra você ter uma ideia, o AMB, quando foi inaugurado, a imprensa falou que não ia dar certo, porque era fora de São Paulo. Olha só. Hoje é centro de São Paulo. Centro de São Paulo, entendeu? E esse você tem... Existem estudos que eu falo do iceberg do turismo. Né? Então, aquela parte de cima do iceberg é aquilo que todo mundo vê, mas você tem toda uma indústria por baixo. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora? A gente está gerando, fora impostos, tudo que é tipo que você possa pensar, tá? Você tem confecção, você tem roupa, você tem iluminação, você tem água, você tem mais de, se não me engano, o Armandinho que tem esse número bacana, se não me engano, em torno de mais 60 setores econômicos que são impactados pela realização de um evento, seja ele pequeno, médio ou grande. E a cidade de São Paulo, ela acaba, toda a cidade acaba Barretos, que exemplo maior, Barretos, Foz do Iguaçu. Sabe? Você pega Porto Alegre, você tem as grandes capitais do Brasil, do mundo, na realidade, utilizam o setor de eventos justamente para fomento disso aí. Por que existe a briga, por exemplo, para tentar trazer a Feira Mundial? Sim. É exatamente por isso, fomento à cidade. Ô Paulo, agora sabe o que eu quero lembrar aqui, resgatar onde foi que a gente se conheceu. Foi bem interessante. Você, esse cara inquieto, né, estudioso, inquieto por inovação. Em 2017, a gente veio para São Paulo participar do Hackathon do Fórum Eventos, e lá estava você com um time ali e pensando em soluções para melhorar, inclusive, essa parte de montagem, de organização, né? O que você estava pensando ali era para ajudar promotores de grandes eventos a se comunicar e a melhorar a operação, né? Acho que você conhece dentro desse contexto aí. Eu acho que assim, aí é uma questão... na verdade, eu não estava liderando nada, eu entrei de carona nisso, eu vi a oportunidade, falei, eu quero fazer parte disso. Sim. Veja, tem uma coisa que me incomoda muito na vida, é o famoso, eu sempre fiz assim. Ou não mexa no meu queijo. Sim. Isso me incomoda de uma forma muito drástica. E a verdade é que quanto menos jovem eu fico, a tendência de entrar numa zona de conforto é muito grande. Sim. E você estar ao lado de jovens que pensam diferente é um excelente aprendizado. Eu acho que inclusive todas as empresas, elas deveriam ter justamente esse balanço. Você ter o sênior e você ter o jovem. Porque aqui vai dar besteira, sozinho aqui vai dar besteira, quando junta os dois é sucesso. Sim. Porque você pega a experiência com a visão diferente, o out of the box, que um jovem pode estar. O Hackathon é bem isso, cara. São jovens, na grande sua maioria, pensando diferente, pensando fora da caixa, pensando formas de você fazer melhor determinada coisa. Né? É aquela coisa de tecnologia, né? Como fazer melhor. Tá dando certo. Legal, mas a gente pode melhorar? A gente pode ser mais eficiente com aquilo ali? A gente pode oferecer mais, agregar mais? E o Hackathon, acho que ele tem essa raiz. Sim. Então eu vi uma oportunidade e falei, eu quero participar. E aí foi um grande aprendizado. Pela tua experiência, por esse teu perfil de liderança, né? Eu me lembro que você liderar muito bem o time, tinha uns jovens ali, desenvolvedor, que já estava prototipando a solução, né?
Foi muito interessante te conhecer nesse contexto ali. O privilégio foi meu, porque eu conheci vocês e ali vocês estavam começando também. Foi. Ali não existia ainda a marca IASO. Ali foi a gente tinha um projeto de pesquisa e desenvolvimento dentro da Fresaria em Eventos, né? E aí, depois, a IASO nasceu a partir inclusive daquele movimento ali do Hackathon. Foi no Centro de Convenções de Bolsas. Foi no Centro de Viramos a noite lá. Viramos a noite trabalhando lá para apresentar no dia seguinte. A Gi, minha sócia, chegou a dormir no chão lá na salinha que a organização disponibilizou. Bom, encaminhando aqui para o fim, Paulo, sabe o que eu queria que você deixasse aqui? Essa tua bagagem de 46 anos de experiência em eventos, né? Eu queria que você deixasse 2 recados. Um para promotores e expositores com relação ao ESG. O que eles podem, de fato, né, o que fazer ali na prática para melhorar. E o segundo, para os profissionais de eventos, para quem está também há anos como você, ou quem está entrando agora no mercado de eventos, deixar uma mensagem assim, como você já falou muitas coisas aqui que para mim já valeu muito, mas o que esses profissionais precisam buscar e o que eles precisam entregar de volta para o mercado, né? Então essas 2 coisas. Vamos começar pelos promotores e expositores em relação ao ESG. Vamos ver se eu tenho competência para isso. Se quiser falar até para a câmera, pessoal. Não sei se eu sou a pessoa mais... Não, seguramente não sou a pessoa mais qualificada para falar sobre isso. Você é muito humilde, mas eu te considero... eu não sou especialista em ESG, acho que você tem pessoas muito mais. Hoje, no painel que eu vou estar participando, vou estar ao lado de 2 profissionais que têm muito mais do que eu. A questão que eu bato bastante é uma questão assim, de a gente não fazer greenwash. Sim. Cara, vamos parar de fazer greenwash. Vamos assumir os problemas. E assim, eu acho que a solução dos problemas ela não depende apenas de uma das pontas. A gente tem que estar juntos, fornecedores, pavilhões ou venues, organizadores, expositores. Vamos sentar. É o grande aprendizado da pandemia. Sim. Pandemia nós nos unimos. Lutamos juntos para tentar combater, para tentar voltar. Sim. Porque a gente descobriu, cara, que sem evento, a gente morre de fome, todo mundo. Então, vamos pensar o lado de todos. ESG é a mesma coisa. Não adianta haver impositivo de parte, seja lá qual for a direção. Acho que o dever de casa é sentar numa mesa e tentar entender os problemas e construir soluções. E existem oportunidades para todo mundo. De novo, o impositivo não vai funcionar. Não vai direito, seja da onde for. Sim. Acho que esse é no caso das promotoras. E promotoras, pavilhões, fornecedores, isso vale para todo mundo. E uma mensagem para profissionais de eventos. O que esse profissional deve buscar de aprendizado e o que o mercado espera dele? Olha, como eu falei, eu acho que o profissional ideal ele é o generalista, especialista. Eu venho batendo bastante nisso. Aprendi isso levando pancada. Não foi algo que eu projetei na minha vida, não foi. Né? Mas eu descobri que isso me agregou valor. Porque na hora que você está organizando um evento, mas você entende um pouco a visão do expositor, você entende como é que se carrega um caminhão, você entende um pouco, mas você tem a sua área de atuação. Boa. Veja, eu sou consultor, tá? Eu dou consultoria, dou treinamento na área comercial para empresas, sempre na área de eventos. Dou consultoria para espaços para eventos. E a visão sempre nossa é essa, de tentar entender o todo. Então, profissional, estude, vai atrás, aprenda novos... De novo, eu estou estudando psicanálise, eu não vou ser psicanalista. Mas quanto mais eu entender o ser humano, porque a gente trabalha com pessoas. Quanto mais eu me entender, sim, melhor serviço, melhor que eu vou estar. E também fazer a cabeça... Sim. Vamos parar, né? Isso que é uma coisa... Acho que eu sou apaixonado por moto, né? Porque moto você está sempre viajando, fazendo coisas novas. Aliás, ele mostrou o brinquedinho dele aqui novo, ó. Opa, isso aí... Uma máquina. Eu sou apaixonado por Harley Davidson, esse é o meu... Isso é uma coisa bacana também. Eu venho de uma geração, baby boomer, sim, trabalhar. Você falava com gosto. Eu até pouco tempo falava com gosto, né? Porque eu também trabalho no domingo. Eu tenho o prazer de acordar de manhã, tomar café, sentar no computador e até meio-dia do domingo montar minha agenda da semana toda. Legal, é importante fazer isso. Mas aí eu comecei a pensar um pouco, peraí, a mente também precisa estar descansada. Você também precisa... E você
Quer ver até agora, se alguém quiser me convidar, tá vendo, quiser me convidar, eu agradeço. Eu tenho uns sonhos que eu não consegui ver. Eu queria entrar no aeroporto. Eu queria entender como funciona a organização de um aeroporto. Da logística. A logística do aeroporto. A gente precisa sair um pouco do nosso quadrado, entender outros quadrados, que de repente a gente vai aprender bastante com eles lá. Sim. Na época da pandemia eu falava muito a comparação nossa com o shopping center. Nós não somos, feira não é um shopping, nem shopping é uma feira, mas são muito iguais. E às vezes soluções que os administradores de shoppings dão para eles podem ser extremamente agregadoras e no setor. No comércio, cara, com os beacons, por que a gente, cara, hoje em dia a gente pode estar falando, a gente está falando de mapa de calor, a gente está falando uma série de coisas que não nascem no setor de eventos, nascem no comércio que a gente consegue hoje em dia agregar. Sim. Então, é entender, descanse, aproveite, vai ver outras coisas, viaje bastante, se possível, que a gente tem um aprendizado constante o tempo todo. Isso gera muito repertório, né, Paulo? Até dizer chega. Muito bom. Quais são suas redes sociais para o pessoal te acompanhar aí? Quem quiser te acompanhar no LinkedIn, Instagram? Paulo Passos Filho. Boa pergunta, essa é coisa de jovem. Eu já não sei falar de cor, preciso aprender, tá vendo? Mais um aprendizado. Mas Paulo Passos. É Paulo Passos Filho. Te normalmente encontra no LinkedIn? No LinkedIn, se não me engano, é Paulo_Passos_Filho, é meu Instagram. Tá? E no LinkedIn é Paulo Passos Filho. Tá. A consultoria você tem um... Não, só o meu, só o meu. E Abrace também. É Abrace com 2 Cs, abrace.com.br. Legal. Tá? Muito bom. Paulo, muito obrigado. Imagina, o privilégio é meu, cara. Bater um papo contigo, a gente poderia ficar horas aqui, né? Tem muita conversa. Eu não paro de falar, velho. Mas tem repertório, cara, tem conteúdo, tem experiência, bom demais. Ser gentil. Obrigado mais uma vez. Quem precisar aí, o Paulo, como vocês viram, já foi expositor, promotor, já esteve do lado do Centro de Convenções, é um estudioso, né? Então quem precisar de consultoria para essa área, para formatação de eventos, para Centro de Convenções, imagino, né? Sim, são as áreas. Então tá aí, né? E quem quiser convidar ele para o aeroporto também, isso eu quero. Aeroporto, ele vai ficar muito feliz. E quem quiser chamar ele para dar uma volta de Harley Davidson também, eu acho que ele vai ficar mais feliz. Então, a gente tem um grupinho de Harley aí bacana, a gente viaja bastante. Muito bom. Obrigado, Paulo. Obrigado, cara. Eu que agradeço a gentileza, de coração. E parabéis. Para nós. Você tem um podcast lá também na Abraço, sei que podcast da Abraço, Abraço Talk. Abraço Talk. Vai ao ar a cada 15 dias. Legal. Chama-se Abraço Talk. Esse é a gente precisa produzir, né, conteúdo, precisa divulgar, disseminar conhecimento, né? É isso aí. Tamo junto. Essa é uma série de ferramenta e a gente tem que utilizar essa ferramenta e trazer gente nova, é um aprendizado, né? Quando a gente está do teu lado, é um grande aprendizado. Eu aprendo todo episódio que eu gravo. Eu também. É muito bacana, cara. A gente é privilegiado de estar aqui falando com as pessoas, né? Verdade. Absorvendo tanto conhecimento, experiência, isso é muito bom. O melhor do setor, os amigos que a gente faz nessa jornada. Campeão. Obrigado, velhão. Obrigado. E com essa mensagem, talvez a melhor de todas, né? Para encerrar, a gente fica por aqui com mais esse episódio do podcast Eventos de Resultados, direto do Fórum Eventos. Vocês viram aqui, o Serginho já veio dar um abraço na gente. Talvez você escute um pouco de barulho aí, veja alguma movimentação. A gente está dentro do evento, na área de exposição aqui. Um grande abraço, até a próxima. Fica ligado aí que esse podcast vai sair com um período de tempo mais curto, tá? Aproveite. Um abraço, valeu. Beijo, obrigado.